Capítulo 43 Confronto precoce. Fan Xiu saltou para a arena e travou o seu olhar em Zhao Qian. As características físicas de Fan Xiu eram muito semelhantes às de Fan Zi. A única diferença era que Fan Xiu aparentava ser um pouco mais novo. Enquanto Zhao Qian caminhava lentamente para a arena, Fan Xiu não tirou os olhos dele e o encarava a todo momento. Zhao Qian subiu na arena e cumprimentou Fan Xiu. Porém, Fan Xiu se recusou a cumprimentá-lo e apenas o encarou. Vendo a atitude de Fan Xiu, Zhao Qian não pôde deixar de se sentir incomodado e perguntou: por que você está tão sério? Parece que você vai matar alguém. Fan Xiu se enfureceu ainda mais e respondeu: eu vou matar você. A humilhação que você fez o meu irmão mais velho passar. Eu definitivamente farei você pagar. Zhao Qian já tinha alcançado feitos históricos até agora. Cada batalha que ele venceu, não foi algo fácil de se explicar. O fato era que no Dao marcial, a diferença entre cada nível de poder em um reino, era como se fosse um grande abismo. Por exemplo, um cultivador que esteja no 3 graus nível do reino espiritual, perderia de uma forma humilhante se ele enfrentasse alguém que estivesse no 4 graus nível do reino espiritual. Ao menos que o cultivador mais fraco, possuísse algumas técnicas marciais incomparáveis, ele nunca seria páreo para o cultivador mais forte. Zhao Qian possuía técnicas estranhas e uma forma de lutar diferente. Mas só com base nisso, ele no máximo, poderia enfrentar oponentes que estivessem um nível na frente dele. Porém, Zhao Qian se mostrou capaz de lutar com pessoas que estavam 3 níveis à frente dele. As razões por trás disso, eram porque ele, além de cultivar a energia espiritual do universo, ele também possuía veias espirituais especiais. A energia espiritual que as outras pessoas cultivavam, era impossível de ser comparada com a energia espiritual do universo. A energia espiritual do universo, era infinitamente mais pura e mais densa. Além disso, a taxa de recuperação do seu corpo e a velocidade que a energia espiritual circulava em Zhao Qian, era muito mais rápida do que as outras pessoas. Também, Zhao Qian possuía veias espirituais mais grossas e resistentes. Sendo assim, elas eram capazes de absorver uma quantidade muito maior de energia espiritual. Como Zhao Qian possui veias espirituais que são capazes de reter uma quantidade maior de energia espiritual, o seu poder espiritual é muito concentrado e denso. Devido a isso, Zhao Qian possui uma dificuldade muito grande para fazer um avanço de nível. A quantidade de energia espiritual que ele deve cultivar e refino corporal que ele deve fazer, é mais do que o dobro das pessoas normais e isso também se reflete na potência de cada golpe seu. Cada técnica ou golpe de Zhao Qian, possui um poder muito acima do seu atual nível de cultivação. Possuindo veias espirituais especiais, o conhecimento do Rei Esmeralda, a capacidade de absorver a mais pura energia espiritual e técnicas de batalha muito fortes e inéditas. Zhao Qian se tornou a única pessoa, em toda a história da Província Dourada, que era capaz de lutar contra oponentes que estivessem tantos níveis acima dele. Diante de uma pessoa como Zhao Qian, todos aqueles chamavam a si mesmos de gênios, não podiam sequer serem comparados com a sola dos sapatos dele. Mas vez após vez, essas pessoas continuavam a zombar e desdenhar de Zhao Qian. Eles sentiam-se superiores e intocáveis. Mesmo diante de um gênio incomparável, eles insistiam em não acreditar e deixavam que somente os níveis de cultivação falassem mais alto.
Zhao Tian já estava de saco cheio daqueles caras que sempre se achavam superiores aos outros. Ele chegou à conclusão que discutir com esse tipo de pessoa era apenas perda de tempo. Vocês são realmente muito chatos. Vamos acabar com isso logo. Zhao Tian respondeu com uma cara de desdém. Fan Tio, você só venceu o meu irmão porque vocês fizeram um duelo de velocidade. O meu irmão mais velho depende muito da velocidade dele. Mas comigo, as coisas serão diferentes. Zhao Tian franziu o senho e respondeu com frieza, já que vocês acham que é uma humilhação perder rapidamente. Eu vou ser mais lento com você. Apesar de ser mais novo do que Fangzi, Fan Tio estava no 5º nível do reino espiritual. Em termos de poder e habilidade de luta, Fan Tio era um pouco superior a Fangzi. Eu vou acabar com a sua raça. Fan Tio esbravejou e 2 chamas escarlates envolveram os seus punhos. Fan Tio atirou as chamas no chão e um grande círculo de fogo envolveu ele e Zhao Tian. Vamos ver o que você pode fazer sem a sua velocidade. Fan Tio sorriu. Zhao Tian olhou ao redor e se viu cercado pelas chamas. A distância entre ele e Fan Tio era de uns 5 metros. Correr num espaço tão pequeno seria difícil, e se distanciar de Fan Tio se tornaria ainda mais trabalhoso. Rorro. Fogo. É a primeira vez que eu luto com alguém que usa chamas. Zhao Tian demonstrou uma certa excitação. Zhao Tian tinha acabado de falar e Fan Tio já estava atacando. Fan Tio começou a atirar diversas bolas de fogo em Zhao Tian, que se esquivava facilmente. Fan Tio começou a atirar as bolas de fogo no chão e o solo começou a se encher de pequenas fogueiras. Zhao Tian se esquivava das bolas de fogo atiradas por Fan Tio, mas isso começou a ficar um pouco difícil, porque ele também tinha que evitar em pisar nos lugares que estavam pegando fogo. Quando Fan Tio percebeu que Zhao Tian estava ficando encurralado, ele avançou e desferiu um potente soco contra Zhao Tian. Fan Tio acertou o ar e não via nenhum sinal de Zhao Tian no círculo de fogo. Ainda sem entender o que tinha acontecido, Fan Tio ouviu Zhao Tian gritar do lado de fora, Ei! Se a gente passar bem rápido pelo fogo, ele não pode nos machucar. Por que não tenta? Fan Tio ficou furioso, as provocações de Zhao Tian eram indiretas e estavam debochando do fato que apenas Fan Tio tinha ficado preso na própria técnica. Com um movimento, Fan Tio fez o círculo de fogo mudar de forma e ele se tornou um pequeno dragão de fogo. Fan Tio, você pensa que é o único com uma técnica de movimento. Fan Tio terminou de falar, e pequenas chamas começaram a envolver os seus pés. Nesse momento, Fan Tio se adiantou e começou a se mover numa velocidade muito superior à velocidade de Fangzi. Incrível! Ele combinou a passos velozes com o fogo. Isso é bem impressionante. Essa combinação aumentou em muito a velocidade de movimento dele. Esse Zhao Tian apenas confiou na sua velocidade até agora. Vamos ver como ele vai lidar com alguém tão rápido quanto ele. Os espectadores viram a velocidade de Fan Tio aumentar e elogiavam a todo momento. Zhao Tian ficou um pouco surpreso, mas aos olhos dele, Fan Tio ainda era um pouco lento. Eu ainda não treinei isso. Mas eu acho que você será um boneco de treino razoável. Zhao Tian falou para Fan Tio enquanto se desviava. Fan Tio ficou irado com aquelas palavras. O pequeno dragão de fogo atacava Zhao Tian de um lado enquanto o próprio Fan Tio atacava de outras direções. Fan Tio, seu lixo. Você só sabe correr.
O boneco de treino aqui, é você. Após as palavras de Fantil, Zhao Tian deu um leve sorriso. Ele resolveu utilizar a energia espiritual verde dessa vez. Lutando contra Ming Yung e assistindo à luta de Ming Xiao, Zhao Tian pôde ver que aqueles que possuem veias espirituais verdes, podem aumentar drasticamente a força do corpo. Zhao Tian também tinha o conhecimento do Rei Esmeralda e apesar de não ter treinado o corpo supremo do Rei, ele poderia usar tranquilamente a energia espiritual verde. Usando o conhecimento que ele adquiriu do Rei Esmeralda, Zhao Tian começou a circular uma grande quantidade de energia espiritual verde por todo o seu corpo. Rapidamente, Zhao Tian sentiu algumas mudanças significativas no seu corpo, os seus músculos se expandiram um pouco, os seus ossos ficaram mais reforçados e a sua altura aumentou levemente. Fantil pôde perceber uma leve alteração no corpo de Zhao Tian. Contudo, Zhao Tian não tinha atacado e estava apenas se esquivando. Fantil, lute, seu merdinha. Eu vou te fritar. Você não seria capaz de suportar uma única técnica minha. Então, da forma mais arcaica possível, eu vou simplesmente te enfiar a porrada. Zhao Tian disse com desdém. Que garoto arrogante. Ele está se superestimando. Ele não fez nada até agora e Fantil está dominando a luta. Eu não sei não. Mas esse Zhao Tian já nos deu muitas surpresas hoje. Ele apenas usou alguns truques e venceu Ming Yung com um truque barato de luz. Isso não funcionará contra Fantil. Se ele virar essa luta, eu começarei a escrever o meu nome ao contrário. Alguns espectadores debocharam das palavras de Zhao Tian. Porém, os outros que já tinham assistido às lutas anteriores dele, não ousaram duvidar mais. Fantil atacava incessantemente e nesse momento, ele havia encurralado Zhao Tian na borda da arena de luta. Se prepare. Porque agora é a minha vez de atacar. Zhao Tian mostrou um sorriso frio, que fez com que Fantil sentisse um frio na sua espinha. Fantil não teve nenhum tempo de reação, pois enquanto ele atacava com um soco, Zhao Tian se esquivou e desferiu uma forte cotovelada, no peito de Fantil. A cotovelada foi absurdamente forte, Fantil tentava respirar, porém ele era incapaz de inalar qualquer coisa, era como se a cotovelada tivesse desligado os seus pulmões, Fantil perdeu o controle do dragão de fogo e ele desapareceu. Após um breve momento, Fantil conseguiu respirar. Mas uma voz carregada de crueldade, veio no mesmo instante, você não queria ser humilhado e perder rapidamente. Pois bem. Foi você quem pediu por isso. Asterisco bang. 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 Asterisco Zhao Tian terminou de falar e começou a desferir uma série de socos, no rosto de Fantil. Os socos eram extremamente potentes. Com a ajuda da energia espiritual verde, cada soco de Zhao Tian tinha mais do que o dobro da potência anterior. Asterisco bang. 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 Asterisco a série de golpe continuou e dessa vez Zhao Tian estava desferindo chutes e joelhadas no corpo de Fantil. Alguém pare essa luta. Esse cara vai matar o Fantil. A maioria dos espectadores tinham as suas expressões congeladas e não conseguiam dizer uma única palavra. Porém a outra parte começou a gritar e pedir para que a luta fosse encerrada. Asterisco bang. 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 Asterisco Zhao Tian continuava com o espancamento.
Golpe após golpe, o rosto de Fantil ficava cada vez mais inchado enquanto o resto do seu corpo tremia e lutava para se manter de pé. Fantil queria admitir a sua derrota, mas ele era incapaz de pronunciar uma única palavra. A sua boca estava tão inchada, que ele levaria alguns dias para conseguir abri-la novamente, o resto do seu corpo estava dormente e ele não conseguia mover nenhum músculo do corpo. Dong-su correu a fim de parar Zhao Tian e encerrar a luta. Mas nesse momento, Zhao Tian parou de bater e abaixou os braços. Fantil ficou parado e os seus olhos perderam totalmente o foco, o corpo de Fantil tremia enquanto ele não conseguia sequer cair, o rosto de Fantil estava tão inchado, que o tamanho da sua cabeça tinha aumentado bastante. Elder, não se preocupe. Ele não teve nenhum ferimento grave. Ele apenas levou uma boa surra. Eu creio que com 1 ou 2 semanas de repouso, ele vai se recuperar totalmente. Zhao Tian disse para Dong-su, antes de se virar e começar a sair da arena. Seu maluco! Como você pôde fazer algo assim com um irmão de escola? Esse moleque é um maníaco psicopata. Ele não pode conviver com os outros discípulos dessa escola. Como pode um jovem tão novo ser cruel a esse ponto? Enquanto Zhao Tian saía da arena, os espectadores que estavam tomados pelo espanto começaram a xingar e analisar o comportamento e a mentalidade de Zhao Tian. Dong-su analisou o corpo de Fantil e o levou até os médicos da Escola Estrela da Guerra. As palavras de Zhao Tian estavam corretas. Fantil não teve nenhum dano sério no corpo, ele estava inconsciente, porque além de ter levado tantos golpes na cabeça, ele também se assustou ao ponto de entrar em um estado de choque. Os danos eram feios de se ver, mas com 1 ou 2 semanas de descanso, Fantil se recuperaria totalmente. Elder Dong-su, Fantil está gravemente ferido. Elimine esse Zhao Tian do torneio. Isso mesmo. Desclassifique esse garoto. Antes que ele mate alguém. Os espectadores ainda estavam indignados com Zhao Tian. Eles viram de longe o estado de Fantil. Então eles estavam exigindo que Dong-su desclassificasse Zhao Tian do torneio. A maioria dos Ming, que já estavam familiarizados com a crueldade de Zhao Tian, não se assustaram muito. Mas diferente deles, a família Gu estava chocada com aquela cena. Uma jovem, que estava próxima de Gu Ren, disse, Irmão Ren, o irmãozinho Zhao Tian é muito cruel. Você tem certeza que quer andar com esse tipo de pessoa? Gu Ren olhou para ela e respondeu com um grande sorriso, a irmã Mei ainda não viu nada. Depois que o irmão Zhao Tian me salvou e me levou até a Escola Estrela da Guerra, eu fui direto para o atendimento médico. Mas eu fiquei sabendo, que por causa da irmã Min Shui, ele brigou com a família Lin. Arrancou a língua de Lin Ji e o fez engolir. Asterisco Gu Mei ficou sem palavras e apenas engoliu seco. Gu Ren continuou, mas o irmão Zhao Tian não é uma pessoa ruim. Ele apenas age assim com aqueles que o provocam e ridicularizam. Ele também defende com unhas e dentes aqueles de que gosta. Eu não sei quanto à irmã Mei, mas eu realmente prefiro tê-lo como um aliado. Um inimigo desse iria ser algo extremamente problemático. Gu Mei apenas concordou com a cabeça e ficou pensativa. Enquanto isso, os clamores da plateia estavam a todo vapor. Eles exigiam a desclassificação de Zhao Tian. Até mesmo Izuo balançou a cabeça para Zhao Tian, a fim de dizer que ele havia se excedido novamente. Calem-se todos. Dong-su ordenou.
A plateia se calou e muitos deles sentiram o medo se espalhar por todos os seus ossos. Apesar de ter sido uma cena plasticamente feia, Fang Xiu não sofreu nenhum ferimento grave. Eu não tenho nenhum motivo plausível para desclassificar o Júnior Zhao Qian. Ele até mesmo se segurou, a fim de não causar nenhum dano sério ao Júnior Fang Xiu. Dong Su explicou e encerrou a discussão. As pessoas não ousaram falar mais nada, mas alguns ainda tinham dúvidas sobre a veracidade das palavras de Dong Su. Afinal, Fang Xiu saiu da arena num estado deplorável. Como ele poderia não ter sofrido nenhum ferimento grave? Zhao Qian retornou para os assentos dos Gu e sentou ao lado de Gu Ren. Os élderes e principalmente os discípulos estavam espantados com a calma e a frieza de Zhao Qian. Gu Ren sorriu para Zhao Qian e disse: "Parabéns, irmão. Você venceu sem deixar nenhuma dúvida disso. Mas parece que o irmão ainda não mostrou tudo o que tem. Eu me pergunto quando será que você vai fazer isso?" Zhao Qian olhou para Gu Ren e deu um grande sorriso inocente, antes de dizer: "Haha. Obrigado. Eu acredito que quando nós dois lutarmos eu deverei levar totalmente a sério." Gu Ren, Rorro. Eu espero que o irmão pegue leve comigo. Zhao Qian, e eu espero que o irmão não me subestime e lute com tudo. Ha 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 ha, os dois gargalharam e aguardaram enquanto as outras lutas foram acontecendo. Lin Bei, Gu Ren e Oolong Mia ganharam as suas lutas com uma certa facilidade. Porém, eles venceram de formas diferentes, enquanto Gu Ren venceu o seu adversário de forma limpa e respeitosa. Lin Bei e Oolong Mia foram bastante cruéis e humilharam os seus adversários. A primeira rodada acabou e Dong Su deu início à segunda rodada do Torneio dos Prodígios. A primeira luta foi entre Ming Yun e Lin Peng. Os dois travaram uma intensa batalha e no final Lin Peng ganhou por pouco. Contudo, Lin Peng saiu extremamente debilitado da batalha e dificilmente ele conseguiria lutar plenamente na terceira rodada. Apesar da derrota, os Ming aplaudiram e elogiaram Ming Yun pelo esforço. Ele perdeu, mas ele não demonstrou qualquer submissão ou fraqueza perante um adversário mais forte. Do outro lado, apesar da vitória, os Lin estavam furiosos. Eles olhavam para os Ming com uma imensa intenção de matar. Eles cochichavam entre si e tentavam entender se os Ming estavam loucos ou se eles realmente tinham removido as marcas de controle da alma. As discussões entre todos pararam de repente. O motivo disso foi o anúncio da segunda luta, da segunda rodada. A próxima luta será entre Zhao Qian e Lin Bei. Dong Su anunciou. Mesmo ele fez uma cara feia quando fez isso. Dong Su sabia sobre a desavença que havia entre a família Lin e Zhao Qian. Ezu fez uma cara de tristeza. Principalmente depois que ele olhou para Zhao Qian. Ezu teve a sensação de que algo de ruim iria acontecer. Lin Bei estalou os dedos e deu um sorriso malicioso. Ele olhou para os élderes da família Lin e demonstrou uma grande confiança. Minha família, hoje nós tivemos muitas decepções. Mas agora, nós podemos nos alegrar. Eu vou aleijar aquele filho da mãe que nos ofendeu. Lin Bei disse friamente. Ezu desceu para a arena e cochichou para Dong Su. Dong Su, eu vou te ajudar nessa partida. Algo de ruim acontecerá. Se você perceber qualquer coisa de anormal, vamos parar a luta imediatamente. Esses dois irão se matar se não fizermos isso. Dong Su fez uma expressão séria e concordou com a cabeça. Zhao Qian se levantou e olhou com pesar para Gu Ren. Irmão,
é uma pena que a nossa luta não acontecerá. O torneio acabará para mim nesse momento. Zhao Qian disse se lamentando. Gu Ren ficou assustado. Porém, ele não sentiu que Zhao Qian estava com medo da derrota. Foi o contrário, ele sentiu que Zhao Qian machucaria seriamente Lin Bei. Irmão, eu acho que eu nunca conseguirei impedi-lo. Apenas, tome cuidado. Não se preocupe. Eu vou vencer o torneio e te darei o dinheiro que você tanto almeja. Gu Ren respondeu. Zhao Qian assentiu com a cabeça e respondeu com um sorriso, eu agradeço por isso. Quando a luta acabar, eu terei que me ausentar por um tempo. Entregue esse dinheiro para o Elder Yezu. A minha família necessita muito desse dinheiro e o Elder Yezu saberá o que fazer. Gu Ren, entendo. Nós não deixaremos que ninguém o machuque. Tome isso. Você precisará de um desses na sua jornada. Gu Ren entregou o seu próprio anel de armazenamento para Zhao Qian. Zhao Qian acenou em agradecimento e pegou o anel de Gu Ren com uma profunda gratidão nos seus olhos. Os élderes da família Gu ouviram a conversa entre os dois e ficaram surpresos com a determinação de Zhao Qian. Apesar de não entenderem os motivos daquela raiva toda, os élderes sentiram uma grande vontade de ajudar Zhao Qian. Um élder da família Gu, chamado Gu Kong, chamou Zhao Qian e disse, garoto, eu acredito que você tem uma imensa dívida para cobrar. Seja qual for o motivo, eu não me importo. Se algum Lin tentar te machucar, eu irei em sua defesa. Zhao Qian ficou surpreso com as palavras de Gu Kong, ele se virou novamente e fez um gesto de saudação, logo depois, Zhao Qian se virou e começou a caminhar na direção da arena. Moleque, você está agindo sem pensar, o que pretende fazer depois disso? Gold perguntou. Gold, eu vou ter que desaparecer por um tempo. Eu vou cobrar essa dívida agora, mas eu ainda não tenho a força para mudar os destinos daqueles que eu gosto. Os Lin nunca irão me deixar em paz. Eu tenho que ficar mais forte. Zhao Qian respondeu. Gold, ha 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 ha. Finalmente, você entendeu. Quando essa luta acabar, vá direto para a Floresta Sombria. Eu irei orientá-lo no seu treinamento. Zhao Qian, obrigado. Eu apenas precisarei escapar daqui. Gold, ninguém tocará em você. Zhao Qian subiu na arena e Lin Bei já estava lá. Zhao Qian olhou para Yezu, que sentiu que estava em um déjà vu. Foi esse mesmo olhar que Zhao Qian usou, antes de atacar Lin Ji. Yezu balançou a cabeça, como se estivesse pedindo para que Zhao Qian não fizesse aquilo. Elder Yezu, por favor, cuide da minha família. Eu me ausentarei por um tempo. Zhao Qian pediu para Yezu. Lin Bei ouviu as palavras de Zhao Qian e gargalhou, ha 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 ha. Você já está prevendo que será aleijado. Muito bom. Parece que você não é tão burro assim. Lin Bei operou a sua energia espiritual e ao mesmo tempo, uma espada longa apareceu nas suas mãos. A espada era muito bonita e bem ornamentada, a lâmina da espada era totalmente azul celeste, e ela emanava um poder extremamente frio. Aquela é a coração de gelo. Aquilo é uma arma da alma. Alguém na plateia reconheceu a espada nas mãos de Lin Bei. A coração de gelo era uma arma da alma. Armas da alma eram quase o pico entre as armas existentes na província dourada. Elas perdiam somente para as armas opressoras. Mas em toda a província dourada, existiam somente 3 armas opressoras.
A coração de gelo era uma arma adequada para aqueles que usavam o elemento água e que eram capazes de transformar essa água em gelo. Nas mãos dessas pessoas, a coração de gelo mostraria todo o seu poder e aumentaria em muito a força de quem a empunhava. O ar gelou e Limbey abriu um grande sorriso arrogante. 7 graus nível do reino espiritual. Limbey chegou no 7º nível do reino espiritual. Ele é digno de ser o filho de Linvey. Esse cara é realmente um gênio. Esse Zhaotian está acabado. Limbey, além de ser muito mais forte, está empunhando a coração de gelo. Essa luta vai realmente acontecer. Se isso continuar, Limbey acabará matando esse Zhaotian. Os espectadores começaram a ficar com um pouco de pena de Zhaotian enquanto elogiavam Limbey e a coração de gelo. Zhaotian sentiu que a espada nas mãos de Limbey era forte. Mas ele não sentiu medo, afinal. Ele tinha uma arma melhor. Zhaotian esticou o braço direito e uma forte luz dourada brilhou, a Blood Mary apareceu na sua mão e Zhaotian abaixou o braço. Bang a Blood Mary bateu com a lâmina no chão enquanto Zhaotian respirava profundamente. Uma luta com armas. Você tem certeza disso? Zhaotian alertou Limbey.